Oi pessoal, tudo bom? Gustavo Noleto, neurocirurgião. A gente vai falar hoje sobre os gliomas cerebrais. Algumas curiosidades sobre os gliomas cerebrais é que existem discussões hoje de tratamento e estudos sobre o uso de vacinas, né, e sobre o uso de corrente elétrica para otimizar o resultado do tratamento dessas lesões. Primeira coisa é, o que eles podem causar? Então, no geral, os gliomas cerebrais, como os outros tumores cerebrais, podem causar dor de cabeça, podem causar déficits neurológicos que vão depender da localização desses tumores. Por exemplo, eles podem se localizar na área visual, causando déficits visuais, eles podem causar déficits motores, eles podem causar déficits de sensibilidade, a pessoa fica com uma parte do corpo dormente, eles podem causar alteração de comportamento, crises epilépticas, né? E podem causar, dependendo da sua localização e ou do seu tamanho e do inchaço que eles podem promover no cérebro, eles podem causar aumento da pressão intracraniana. E o aumento da pressão intracraniana, independente da causa, pode levar a piora da dor de cabeça, sonolência, vômitos, alterações visuais, enfim, eles podem causar uma série de sintomas. Mas saibam vocês, e ainda bem que isso é verdade, que a dor de cabeça, as dores de cabeça em geral, são benignas. Então, não é todo mundo que tem dor de cabeça que tem que pensar que tem um tumor. Pelo contrário. Diante da suspeita desses tumores, a principal conduta a ser adotada é procurar atendimento especializado. Então, você vai procurar um neurocirurgião ou um neurologista para avaliação e, mediante a avaliação da história clínica, do exame neurológico e, se necessidade, de um exame de imagem do cérebro, é que vai se fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, a gente tem que entender que tipo de glioma existe ou que tipo de tumor, né? E propor o tratamento específico para aquele caso. E de acordo, obviamente, com as características individualizadas do paciente. Via de regra, o tratamento dos gliomas é cirurgia, mais radioterapia e, em alguns casos, quimioterapia também. Os gliomas cerebrais, eles podem ser de diferentes tipos. Eu vou citar alguns. Existem os astrocitomas, os oligodendrogliomas, os ependimomas e os glioblastomas multiformes, que junto com os gliomas difusos de linha média, eles fazem um grupo de lesões mais agressivas. Lembrando uma coisa bastante importante, que essa diferenciação dos subtipos de tumores, ela é baseada em aspectos histológicos, né? Nas lâminas de estudo patológico, né, no material que é mandado para patologia, para biópsia, e também no perfil molecular dessas lesões. Existem, e a nova classificação, a classificação mais recente da OMS de 2016, ela coloca muito claramente que o perfil molecular ele é extremamente relevante, ele define prognóstico e define subtipos, né? Hoje em dia, os oligodendrogliomas, eles são tumores de IDH mutante, né? Junto com a presença da codeleção 1P19Q. Esse é um assunto muito específico, mas vocês terem ideia, ele tem uma assinatura molecular que o caracteriza. Uma outra coisa interessante é que a sobrevida, por exemplo, eu falei dos graus, né? Quanto maior o grau, maior a agressividade. Em geral, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Os astrocitomas, por exemplo, grau 1 pilocítico, eles são lesões que, se forem ressecadas completamente, podem ser curadas. Já o grau 2, grau 3 e grau 4, o grau 2 é uma lesão de baixo grau, mas ela pode se transformar numa lesão e invariavelmente ela deve se transformar numa lesão de mau grau, a depender da sua histologia, em tempo mais duradouro ou num tempo mais curto. Já as lesões grau 3 e grau 4 são lesões altamente malignas. Os grau 4 são as lesões mais agressivas, né? E o tratamento então tem que ser prontamente estabelecido para se obter o melhor resultado possível. As lesões do tipo grau 3 têm uma sobrevida média de 30 meses. As do tipo grau 4, em média, 15 meses. Se fala em sobrevida dos glioblastomas multiformes, né, que são os grau 4,
de 10 a 16 meses. Essas lesões, para vocês terem ideia, têm uma sobrevida em 1 ano de 50%, em 2 anos, mais ou menos 25% dos pacientes sobrevivem, em 5 anos, de 5 a 15% dos pacientes sobrevivem. Então, muita pesquisa está sendo dedicada a esse tema para melhorar o resultado do tratamento. As lesões do tipo grau 3 têm uma sobrevida média de 30 meses. As do tipo grau 4, em média, 15 meses. Se fala em sobrevida dos glioblastomas multiformes, né, que são os grau 4, de 10 a 16 meses. Essas lesões, para vocês terem ideia, têm uma sobrevida em 1 ano de 50%. Em 2 anos, mais ou menos 25% dos pacientes sobrevivem. Em 5 anos, de 5 a 15% dos pacientes sobrevivem. Então, muita pesquisa está sendo dedicada a esse tema para melhorar o resultado do tratamento.